Boa tarde, minhas irmãs. Sei que deve ter sido difícil chegarem aqui hoje, porque o calor lá fora, ele não está dando trégua não, né? Que bom, que bom. É muito bom a gente poder morar numa cidade que a gente pode sair, né? Tem tanta gente que tem que ficar dentro de casa porque o frio e a neve não deixam. E a gente pode estar aqui nessa tarde. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma que conseguiu chegar, né? Glória a Deus. E é com muita alegria que a gente vem aqui nessa tarde completar mais uma etapa dessa campanha, né? Falar sobre sabedoria. E as irmãs que têm estado aqui toda quarta-feira, eu tenho certeza que têm sido muito alimentada por aquilo que a palavra de Deus tem ensinado. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Nós não somos nada, mas a palavra de Deus em nós, uau, é tudo de bom. Glória a Deus por isso. E quando a gente pensa em sabedoria, talvez até outras pessoas já tenham falado isso aqui, mas não dá para falar de sabedoria sem primeiro falar em Salomão, gente, porque, olha, não dá. E quando a gente pensa em Salomão, a gente pensa, uau, esse homem, ele já era sábio antes de pedir sabedoria. Porque quem de nós teria pedido isso? Né? E para quem não conhece, não sabe a história de Salomão, Salomão ele tinha sido, né, eleito rei de Israel, e ele diz a palavra de Deus que ele amava o Senhor. E um dia ele estava fazendo um sacrifício ao Senhor, né, um sacrifício lá no altar do Senhor, e Deus falou com ele em sonhos. Deus amava tanto Salomão, que Deus falou assim, Salomão, meu filho, eu estou falando agora com as minhas palavras, né? Salomão, meu filho, tu me amas tanto, pede o que você quiser que eu vou te dar. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente um dia? Tem que amar demais para Deus falar, pede o que você quiser. Não é aquela historinha do gênio, né? Que o gênio você fazia assim, saía o Aladim, nem sei. O gênio e você pediu o que queria, né? E aí depois ele sumia. Não é isso não, gente. É o Todo-Poderoso, Senhor do Universo, olhar para alguém e falar, uau, você tem um coração tão puro, um coração tão grato, um coração tão amoroso comigo, que eu quero te dar o que você quiser. Isso mexe comigo, porque eu acho que Deus não seria capaz de fazer isso comigo. Talvez o amor que eu tenha pelo Senhor precisa ainda ser muito maior para que Deus pudesse falar nesse nível, porque o Senhor nos dá, porque Ele é amoroso, nós não merecemos, né? Porque hoje nós temos a graça de Jesus em nós, mas naquele tempo não tinha graça, a graça não existia. E Deus olha para ele e fala isso. E aí, meus irmãos, olha o que diz lá. Oh, Deus, isso é lindo demais. Olha o que diz lá em Reis 3:9. Olha o que Salomão fala para o Senhor. Olha o que ele diz. Ah, Senhor, dá, pois, ao teu servo, ele primeiro se coloca como servo, um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo tão grande? E hoje nós vamos falar sobre essa sabedoria, né? Sobre a sabedoria compreensiva. E para ter uma sabedoria compreensiva, meu irmão, precisa ter um coração, primeiro, cheio de amor, um coração compreensivo, e a gente vai falar sobre isso. Mas Salomão, mesmo já sendo esse homem talvez num nível mais elevado, ele pede para Deus, dá-me esse coração compreensivo. Ele deve ter olhado aquele povo, assim, né? Aquela multidão, ele agora como rei, e ele fala, como é que eu vou fazer para julgar esse povo? Quando o povo me procurar, o que eu vou dizer para eles? Senhor, dá-me sabedoria, porque eu quero ser justo. Eu quero ser uma pessoa que haja com justiça. Por isso ele pede um coração compreensivo. Eu não quero
ser alguém que vai lidar com o mal e com o bem e fazer isso de uma forma errada. Não, Senhor, dá-me esse coração compreensivo. E quando a gente vai para o dicionário, né, e procura saber o que significa essa palavra compreensivo, tem algumas coisas que ali fala, mas uma chama a atenção. É você ter entendimento para com quem falha. Uau, que difícil. Alguém que falha com você, alguém que erra com você, você ter um coração compreensivo e dizer para ela, tudo bem, eu te amo. Isso, meu irmão, é uma missão. E só pode vir de Deus. Não, nós não temos como agir com essa sabedoria no dia a dia se isso não vier de Deus. É difícil. Ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje. A gente não tem tempo para nada, é uma correria, as pessoas não estão nem aí para você, as pessoas te fecham, as pessoas fazem qualquer coisa porque elas não estão aí para você. O mundo virou muito individualista. Como é que no mundo individualista eu vou compreender que a pastora Nádia tem uma dificuldade? Como é que eu vou compreender e agir de forma compreensiva se essa sabedoria não vier de Deus? Então, Salomão, para mim, ele é o cara. Ele já era sábio antes, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu saúde, porque talvez isso pudesse ser, né, uma das coisas que a gente iria pedir ao Senhor, né? Ah, Senhor, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu estou cansada, aquele meu chefe é um cara chato. Ai, me dá um dinheiro, nem talvez pedisse riqueza, mas me dá um dinheiro para eu largar aquele emprego. Ou, Senhor, traz salvação na minha casa. Ou, Senhor, eu quero que a minha família toda não tenha mais problema de enfermidade. Arranca essa enfermidade da minha família. Tem tanta coisa, né, que a gente poderia pedir. Mas Salomão já foi sábio quando ele pede sabedoria ao Senhor. E isso é uma coisa impressionante. E como é que Deus responde para ele? Aqui é mais lindo ainda. E o Senhor diz assim, aquele pedido agradou tanto a Deus. Deus ficou tão feliz com aquilo que Salomão pediu, que ele falou assim para Salomão. Está lá em 1 Reis 3,13. Ah, Salomão. Também, até o que não pediste eu te dou. Vou te dar riqueza e glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Meu Deus. O Senhor não deu a ele apenas aquilo que ele queria. O Senhor deu mais. E não existiu, enquanto ele reinou, nenhum outro rei que tivesse tanta riqueza e tanta glória como teve Salomão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele faz infinitamente mais. Ele nos surpreende. Ele faz com que aquilo que a gente pense que é pequeno se torne algo grande. Mas isso depende do nosso coração. Tudo está aqui. Tudo está no nosso coração. Se o nosso coração for humilde, se o nosso coração for grato, linda essa palavra de gratidão hoje, é isso mesmo. Se o nosso coração for um coração que quer o bem ao próximo, né? Deus, ele não vai satisfazer só aquilo que você quer, mas ele vai satisfazer muito mais. Ele vai fazer com você aquilo que você nem imagina. Mas tudo começa do coração. E aí vem o primeiro teste de Salomão. Depois que ele pede sabedoria, vem o primeiro teste. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas a gente vai estar aqui, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então a gente vai falando. Veio o primeiro teste para Salomão. Vieram duas prostitutas conversar com o rei. E falaram assim, uma delas, né? Rei, nós viemos trazer aqui um caso e você tem que decidir. Nós moramos sozinhas. Nós moramos sozinhas. Eu tive o meu filho, 3 dias depois ela teve o filho dela. Então nós temos, cada uma tem um filho praticamente da mesma idade, né? Ou seja, nasceu
praticamente na mesma época. 3 dias não dá para fazer tanta diferença. E essa daí, aqui estava contando para Salomão a história. E essa daí, durante a noite, o filho dela morreu. O que ela fez? Trocou o filho dela com o meu. Quando eu acordei, quem é que estava do meu lado? Um bebê morto. Mas aquele bebê não era o meu. Agora você tem que resolver essa situação. E aí, lá de cá, a outra fala, isso é mentira. Quem fez isso foi você. Você que fez isso. Você que, quando o seu filho morreu, você trocou. Eu estava dormindo. E aí começou a intriga das duas na frente de Salomão. E aí, gente, o que fazer? Não tinha câmera, né? Não era Big Brother naquela época. Não tinha câmera, não tinha ninguém na casa. Só elas duas. Quem está falando? Nem tinha teste de DNA. Quem é que estava falando a verdade? E aí? Aí vem a sabedoria de Deus dada a Salomão. Daí começa a história de Salomão colocando em prática aquilo que Deus tinha dado para ele. E aí Salomão fala assim, tá bom, eu vou resolver isso. Fulano, me traga uma espada. E aí trouxeram a espada. Muito bem, a gente vai partir essa criança no meio e cada uma fica com a metade. Resolvido o problema. Olha que sabedoria boa. Maravilhosa, né? Quando Salomão fala isso, a mãe verdadeira, até então a gente não sabe quem é a mãe verdadeira, mas pelo coração, né, a gente sabe. Daí foi o teste que Salomão fez. A mãe, uma delas falou, não, rei, eu abro mão. Aí a outra falou assim, não, eu acho justo, porque a gente divide no meio, eu acho justo. Aí o que Salomão fez? Pode guardar a espada. Pegou a criança e entregou para quem? Para que tinha dito, não faça isso com a criança. Pode entregar a criança, convém que ela viva. E aí Salomão descobriu quem é que estava falando a verdade. Isso poderia ter vindo de uma sabedoria humana, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só poderia ter vindo de uma sabedoria vinda do alto. Daí a importância de Salomão ter pedido isso a Deus. E quantos de nós têm pedido sabedoria ao Senhor para lidar com as nossas questões do dia a dia, que não são difíceis como essa, porque essa questão é dificílima. Dificílima. E a gente tem questões pequenas e a gente não consegue resolver, porque talvez a gente não esteja pedindo a Deus sabedoria do alto. Ou talvez Deus já tenha te dado. Deus já tenha te dado. Mas acontece que a gente não para ouvir a voz de Deus e a gente quer fazer as coisas com a nossa força, do nosso jeito. Mas quando a gente usa a sabedoria de Deus, tem um benefício, ou seja, tem algo que faz com que aquilo seja visto pelos homens. Porque olha o que a gente lê aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Lá em 1 Reis 3, 28, diz assim, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Todos reconheceram que aquela sabedoria não poderia ser de Salomão. Aquela sabedoria era de Deus. E Deus tem um propósito em tudo que Ele nos dá. Tem um propósito. Então, se Deus nos deu sabedoria compreensiva para que a gente possa compreender as pessoas, agir de forma justa, é para que outras pessoas vejam que nós somos diferentes. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós não podemos agir como o mundo age. Se atiram a primeira pedra, você não pode tirar a pedra de volta. Não pode ser assim. E Davi ensina tanto isso a gente, né? Porque quando Saul estava correndo atrás dele, Saul lançava as lanças em cima de Davi, e Davi apenas guardava, recolhia. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Então, é assim que a gente precisa agir. Porque se nós agirmos assim, o mundo vai ver alguma coisa diferente em nós. O mundo vai ver alguma coisa diferente.
Eu me lembro que eu fui trabalhar uma vez num lugar e lá tinha uma pessoa que era insuportável. Imagina uma pessoa insuportável. Está gravando? Eu não posso falar nomes aqui. Mas imagina alguém insuportável. E olha, sinceramente, é difícil realmente eu achar uma pessoa insuportável, mas eu achava aquela pessoa insuportável. Era uma pessoa que ela não conseguia se relacionar com ninguém no trabalho. Com ninguém. Era uma coisa terrível. Até que um dia eu falei, não é possível, essa mulher tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Não é possível alguém ser tão insuportável assim. E um dia eu fui almoçar, estava ela sentada lá no canto dela, sozinha. Eu sentei, posso sentar aqui? Eu sentei na frente daquela pessoa. E aí é difícil você começar uma conversa com alguém, né? Assim, isso foi logo assim que ela começou a trabalhar lá. E eu descobri que aquela mulher tinha 2 crianças gêmeas excepcionais. Uma mãe com Alzheimer e um marido que tinha roubado ela e levado tudo que ela tinha. Aí eu falei, meu pai, não tem mais nada aí dentro, não? E aí a gente começa a entender um pouco a reação das pessoas. Por que que as pessoas agem assim? E isso é ter um coração compreensivo, de querer entender o que está acontecendo com essa pessoa. Por que que ela é assim? Eu tenho que entender, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder trazer aquela pessoa para perto, trazer aquela pessoa para junto, porque quando você traz para perto, aquela pessoa começa a ver que você age diferente e ela começa a aprender, é um aprendizado. É um aprendizado. Talvez alguém aqui tenha até algum testemunho para contar sobre isso, de alguém que começou a andar com você, né? E mudou o comportamento. Muda. Porque a gente é sal, a gente tem que salgar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Porque temos alguns irmãos também, e minhas irmãs, nós precisamos depender da sabedoria de Deus para ter discernimento e agir de forma que aquele discernimento possa ir naquela pessoa e alcançar aquela pessoa e fazer a diferença. Mas eu quero trazer um outro exemplo aqui. Nós vimos um exemplo de Salomão. E dar um exemplo de Salomão é fácil. Salomão era rei, era poderoso, devia ser inteligente, né? Então, trazer um exemplo assim, de que Deus tenha cuidado de Salomão e dado a ele aquilo que ele queria, e Salomão passou a agir com sabedoria, a gente pode até estar pensando, mas com Salomão é fácil. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas diferentes. E eu peguei também um exemplo para a gente poder conversar aqui, de uma prostituta. Eu não sei quantos conhecem a história de Raabe. Raabe é uma prostituta, era uma prostituta. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa mulher, porque quando a gente vai lá em Hebreus, não sei se quantos lembram de já terem lido isso, né? Hebreus 11 fala de fé, e ele, nesse mesmo capítulo, o autor, ele fala sobre os heróis da fé, né? Então começa lá de trás, né? Fala de Noé e vai passando, e chega aqui no versículo 31. Olha o que diz o versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Essa mulher era uma prostituta e entrou na relação dos heróis da fé. Uau! Por que será que essa mulher está aqui no livro de Hebreus, relacionada entre os heróis da fé, junto com Abraão, que foi dito o pai da fé, junto com tantos outros, tem aqui uma prostituta. Por que será? Essa mulher tem alguma coisa de valor, que a gente vai descobrir agora. Porque não é possível. Porque, assim, alguém para estar aqui, posicionada nesse lugar, é porque tem algo de muito bom para oferecer. Deus viu nessa mulher algo de valor. Deus não olhou a figura dela de prostituta, mas Deus olhou o interior dela. Havia dentro daquela mulher algo que a movia.
E tem algo que me chama a atenção nessa mulher, a fé que ela tinha. Por isso ela está aqui, entre os heróis da fé. Porque quando a gente vai falar um pouquinho da história dela, mas quando se você quiser abrir a Bíblia, abre lá a Bíblia para mim, para a gente acompanhar Josué 2. E a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 11. Olha o que diz assim. Aqui é ela falando, tá? Aqui é Raabe falando para os espias. A gente vai entender a história daqui a pouquinho. Ela disse assim para os espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, que fé dessa mulher. Essa mulher é uma estrangeira. Essa mulher morava em Jericó. E a Bíblia diz que Josué manda estes 2 espias para poder dar uma olhadinha na terra. Eles ainda não tinham entrado na terra prometida. Moisés já tinha morrido e está Josué ali para tomar a terra prometida. Ele manda 2 espias. E a gente vai ver o que acontece aqui. Mas o que chama a atenção é que aquela mulher era da terra estrangeira, da terra que o povo de Deus ia tomar. E aquela mulher, só em ouvir falar do que Deus havia feito com aquele povo na sua caminhada, ela declara isso aqui, olha que coisa mais linda. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que fé é essa, gente? A mulher nem sabia quem era Deus. Ela nem sabia. Deus havia se manifestado só para o povo de Israel. Ali o povo era pagão, eram aqueles deuses pagões. E essa mulher, só em ouvir falar, ela fala isso. O vosso Deus é Deus no céu, na terra. Eu ouvi dizer que ele abriu o Mar Vermelho, que vocês fizeram isso, que vocês fizeram aquilo. Aquela mulher estava encantada com Deus. Ela estava encantada com o Senhor. Mais encantada do que o próprio povo de Israel que viu. Ela não viu. Mas o povo de Israel, que tinha visto os milagres, eles nem entraram na terra prometida, porque murmuraram tanto e reclamaram tanto, que nem entraram. Mas aquela mulher, ela não viu nada e ela cria. É um exemplo para nós, gente. Porque nós vemos hoje a manifestação de Deus nítida na nossa vida. O Senhor, ele entra em nós. Jesus Cristo, quando nós o aceitamos, ele nos transformou, ele modificou a nossa vida. Nós somos novas criaturas. E nem assim a gente, às vezes, consegue ter fé como teve essa mulher. Porque para que a gente possa ter a sabedoria do alto, para que a gente possa ter aquela sabedoria que você diz, eu sei que na hora certa Deus vai me dar a instrução e o que eu preciso dizer, o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer. Eu sei. Isso é fé. Você não sabe como, você não sabe como resolver, você não tem noção do que você vai ter que fazer para consertar aquela situação com alguém ou para poder colocar a tua posição diante de uma decisão. Você não sabe. Mas se você tem fé, a fé que tinha Raabe, você entrega aquilo. Eu sei que a sabedoria de Deus vai vir na hora. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês algumas vezes. Comigo algumas vezes aconteceu. Eu não tinha noção, gente, do que fazer. Não tinha. Não tinha. Às vezes é um aconselhamento que você quer dar, às vezes é alguém que te faz mal e você não sabe como consertar e de repente vem uma sabedoria assim, ó. E você fala,
só pode vir do Senhor, porque isso está fluindo. Isso está fluindo. Então, quando a gente tem fé, a gente crê que na hora certa, Deus vai colocar nos nossos lábios, primeiro coloca no coração e depois nos nossos lábios, aquilo que a gente precisa dizer. Isso é fé. E essa mulher tinha. Essa mulher tinha fé. Tinha essa fé que está nos ensinando nessa tarde, que a gente precisa ter. A Bíblia fala muito de fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vive hoje achando que, eu não dependo tanto de Deus assim, porque às vezes Ele me ouve, às vezes Ele não me ouve. Tem gente que fala isso, eu acho que Deus tapou os ouvidos para mim, Ele não me ouve mais. É o contrário, o nosso coração não consegue mais se conectar com o coração de Deus. E quando o nosso coração não está conectado com o coração de Deus, é como se Deus tivesse fechado a boca. Mas Deus nunca fecha a boca. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso guarda, Ele não dorme, Ele não dormita. Ele fica 24 horas nos guardando, nos protegendo. E Ele fica ali, filha, eu estou aqui te esperando, cadê você? E a gente fica, o Senhor me esqueceu. O Senhor não quer saber de mim. É o contrário. Deus está esperando a nossa conexão com Ele. E quando a gente faz a conexão com Ele, o filho lembrou de mim, aleluia, que coisa boa. E é isso que o Senhor espera mesmo de nós, sabe? Se a gente estiver com esse coração conectado, a sabedoria do Senhor, ela vem, ela nos atinge e ela faz assim, ó, tchum, tchum. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Vamos entender um pouquinho sobre essa mulher agora. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, né? E Josué continua com ela aberta. Porque no primeiro versículo, lá em Josué 2, né? Lá no primeiro versículo, a gente vai começar a ver aqui agora as atitudes dessa mulher. Vocês vão ver as atitudes dessa mulher que demonstram como ela era uma mulher sábia. A gente vai olhar aqui com muito carinho, porque a gente já viu que Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Então, ela era uma prostituta. Por que ela era uma prostituta? A Bíblia não diz. O que a levou a ser uma prostituta, a gente não sabe. A gente só sabe que ela vendia o corpo para viver. Né? Ela era uma meretriz, ela vivia disso. Mas Deus, como Ele sonda o coração, e Ele viu que naquele coração tinha fé e tinha outras qualidades, nós vamos ver o destino dessa mulher. Que coisa mais linda. Ela tinha várias qualidades. E uma das qualidades, eu creio que a sabedoria que ela tinha já era de Deus. Porque Deus já tinha dado a ela o que ela deveria fazer e como ela deveria agir. Então, vamos ler o primeiro versículo. Diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Primeira coisa que a gente vê na atitude dessa mulher. Ela hospedou 2 estranhos. O que é isso? Hospedar 2 estranhos. A Bíblia não dá detalhes como foi a conversa deles, mas a Bíblia diz que eles entraram e se hospedaram na casa dela e dormiram na casa dela. De uma mulher, de uma prostituta. E a gente fica pensando, algumas pessoas podem dizer, né? Ela era prostituta, ela queria que os homens entrassem na casa dela, ficassem na casa dela, mas não é nada disso. A gente vai ver na história que não é nada disso. Aquela mulher fez aquilo porque ela estava recebendo, sem saber, uma orientação de Deus para fazer aquilo. Porque aqueles homens tinham ido para lá, mas eles estavam sendo perseguidos pelo rei, eles não podiam estar ali. E por algum motivo, eles tinham que fugir. E eles encontraram quem? A casa daquela mulher. Agora, gente, ninguém abre a sua casa, a sua intimidade, aquilo que você tem, se você não tiver muito amor no coração. Já pensou baterem na tua porta, baterem na tua casa e falou, eu posso entrar, quero dormir aí essa noite? Quem ia fazer isso? Duvido.
A gente não faria isso. Porque a nossa intimidade, as nossas coisas, para aquela mulher ter tido essa atitude, ela tinha um amor muito grande no coração. Talvez aqueles homens tivessem explicado para ela o que estava acontecendo. E ela, como cria em Deus, ela, como sabia das coisas que Deus havia feito no povo de Israel, talvez quando aqueles homens tivessem falado para ela que eles eram o povo de Israel, que estavam ali para olhar a terra, etc., etc., aquela mulher, ela teve uma sabedoria enorme. Ela entendeu o que eles estavam passando. E ela reconheceu que eles eram de Deus. E ela faz com que aqueles homens entrem na sua casa. Meus irmãos, isso é muito amor que aquela mulher tinha. Por isso que eu creio que Deus já estava olhando para ela. Porque o amor que aquela mulher tinha era muito grande. Era muito grande. O mesmo amor que nós precisamos ter. Porque todos nós conhecemos o maior mandamento, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo, como você ama você mesmo. E depois Jesus vem, né, e faz um novo mandamento, que é até mais difícil. Jesus diz, vocês não têm mais que amar o próximo como vocês se amam, não. Porque tem pessoa até que nem se ama tanto, né? Mas Jesus diz assim, olha, vocês têm que amar o próximo. Um novo mandamento eu te dou. Vocês têm que amar o próximo como eu amei. E como Jesus amou? Morrendo na cruz por nós. Então, o que Jesus está falando aí? Você tem que amar o teu próximo assim como eu amei. Você tem que ser capaz de morrer pelo próximo. E se a gente não consegue ter, nem em alguns momentos, uma compreensão com o nosso próximo, como é que a gente vai ser capaz de morrer por ele? Então, assim, a gente precisa repensar como tem sido o nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Porque, olha, eu tenho falado isso muito ultimamente, não sei, repetidamente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque é algo tão assim forte e Jesus está voltando. É que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas que ele já está se preparando para voltar, tá. Eu não sei quando, porque, né, a gente não sabe, um dia é 1000 anos é um dia, a gente não sabe, o tempo de Deus é diferente. Mas que deve estar tudo preparado para Jesus voltar, deve. Porque as coisas que têm acontecido ultimamente não podem continuar. Não podem continuar. Mas o amor que Deus colocou em nós, esse precisa fluir. Porque se ele não fluir de nós, não adianta nada você dizer que você é filho de Deus aqui na Terra. Porque o amor é que vai fazer a diferença. Amém? Vamos ver uma outra atitude dessa mulher. No versículo, do versículo 3 ao versículo 6, ainda de Josué 2. Por isso, mandou o rei de Jericó a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse assim: é verdade que eles vieram aqui, sim, esses homens vieram a mim. Porém, eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. E de atrás deles depressa, porque se vocês correrem, vocês vão alcançá-los. Porém, ela estava mentindo, né? Ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Gente, segunda atitude dessa mulher, ela escondeu os espias, ela foi contra o rei do seu país. Que mulher corajosa! Que mulher corajosa, destemida. E ela cria tanto que eles eram um povo de Deus, e ela cria tanto naquele Deus, que ela protegeu os 2 e foi contra todo o governo do seu país. Aqueles homens bateram na porta, me disseram que tem 2 homens estranhos aí, bota eles para fora. E ela diz, aqui? Não. Eles vieram aqui em cima, já saíram. E se você correr, você vai encontrar eles ainda aí na frente. Que coragem daquela mulher. Ela podia ter morrido, porque se aqueles homens... Eu quero fazer aí uma vistoria na sua casa. Deixa eu entrar, eu quero olhar. Ela podia ter morrido, mas não. Ela foi uma mulher de coragem, uma mulher de fibra. E nós precisamos ter essa coragem de Raabe. A gente, às vezes, é muito medroso, né?
E o medo não vem de Deus, não, meu irmão. Medo não vem de Deus, não. O medo é algo que ele existe para fazer com que a gente fique retraído, para que a gente fique amedrontado. Mas a gente precisa ter a coragem que tinha essa mulher em toda e qualquer situação. E ter essa coragem só pode ser vinda do Senhor. Só o Senhor que pode nos dar essa coragem, porque senão a gente é frouxa mesmo. A gente não aguenta. É só alguém querer pisar no nosso calo, que a gente já fica desesperado e a gente não tem coragem de falar de Jesus para aquela pessoa. E a gente... Precisamos ter coragem. Coragem diante do medo. E o medo, ele está nos perseguindo, mas ele não vai nos alcançar. Porque hoje o que temos de pessoas com síndrome do pânico, com doença de medo, é tremendo. Não vai nos atingir, porque nós somos corajosos e a gente tem que usar a palavra. É a nossa palavra que faz com que o medo seja expulso. Então, profetize palavras, profetize aquilo que a Bíblia diz, diga aquilo que o Senhor já disse para você, repita. Isso vai fazer com que a coragem venha e o medo vá embora. A última coisa que a gente quer analisar aqui, na vida dessa mulher, está lá no versículo 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha que mulher sábia. Ela viu que ela já tinha feito a parte dela. Eu deixei você entrar, eu te escondi. Agora você não vai assim, embora sem me dar a minha bênção, não. Né? Ela fez como Jacó. Ah, não. Você não vai embora sem me dar a minha bênção, não. Assim como eu usei de misericórdia contigo, você agora vai ter que usar de misericórdia comigo. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Eu quero ir com vocês, o povo de Deus. E eu não quero só para mim, não. Eu quero para o meu pai, eu quero para minha mãe, eu quero para meus irmãos, eu quero para minhas irmãs. Eu quero isso para mim. Eu quero. Que desejo daquela mulher. Ela queria, mas ela não queria só para ela. Ela queria para ela e queria para os seus. Que visão daquela mulher. Uma mulher bondosa, benigna, que amava os seus pais. Ela honrava os seus pais, como diz a palavra. E nós precisamos fazer isso. Honrar pai e mãe. A gente precisa fazer. O que ela fez, sem saber, sem conhecer a palavra, ela estava honrando o pai e a mãe. Falou, eu quero para mim sozinha, não. Eu quero para todos da minha família. E aquela mulher, diz a palavra de Deus, que aqueles homens atenderam ao pedido dela. E disse para ela assim, você vai fazer o seguinte, no dia que a gente invadir aqui, você coloca um fio de escarlate na janela. E aí, todos os que estiverem dentro dessa casa com esse fio de escarlate não serão tocados. Se vocês saírem daí de dentro, já não é mais problema meu. Mas se vocês ficarem aí dentro, vocês não serão tocados. Ela recebeu a bênção que ela queria. Ela convenceu os pais, os irmãos, as irmãs. E todos... A Bíblia diz depois no final, e todos se livraram. Quando entraram e invadiram Jericó, ela e a sua família ficou intacta. Que coisa mais linda, que sabedoria daquela mulher. Que coisa mais linda. Uma mulher simples, uma mulher humilde, uma mulher que só sabia vender o corpo para viver. E ela teve uma sabedoria, porque primeiro... ela creu em Deus. E nós temos essa fé, meus irmãos. Nós cremos no Senhor. E se nós cremos no Senhor, Ele pode dar a mesma sabedoria para nós, nas nossas questões do dia a dia. E a gente vê, depois acompanhando mais a palavra, eu sei que eu já estou aqui um pouquinho avançada, a gente vê o destino de Raabe. Olha que coisa linda. Abra a sua Bíblia em Mateus aí, no 1, 5 e 6, onde tem a genealogia de Jesus, e dá uma olhada quem está aí na genealogia de Jesus. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Raabe entrou na genealogia de Jesus.
Raabe morava em cima do muro, porque os muros eram largos, mas ela não estava em cima do muro. O coração dela já tinha pulado de lado. Só a sua casa era em cima do muro, mas ela já tinha mudado de lado. Ela tinha mudado para o lado do Senhor. E ela queria o Senhor. E ela queria aquele povo. E ela queria Deus. E diz a Bíblia que ela se casou com um príncipe. Ela se casou com um príncipe. Por isso ela foi para a genealogia de Jesus. Ela se casou com Salmão. E Salmão, aqui está bem claro. Salmão gerou de Raabe. Então, ela se casou com um príncipe, virou uma princesa. De prostituta a princesa. E não é isso que Deus faz? É isso que Deus faz. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus que olha o exterior, mas olha o interior. Ele não se importa se você é rico, se você é rei, ou se você é simples, ou se você é uma prostituta. Para Deus, somos todos iguais. E o final da nossa história não é diferente do final da história de Raabe. Mas isso depende do nosso coração. Tudo começa no nosso coração. Não tem como a gente ter um final feliz tendo um coração maldoso, um coração que não tem amor, um coração que não tem paz, um coração que não se relaciona e não age com compreensão. Não tem como. Não tem como. Para que o nosso final seja feliz, nós precisamos ter um coração assim, como o dessa mulher. É lindo demais. E aqui, o que eu queria passar para vocês, para terminar. O que nós aprendemos com essa história? Raabe era uma prostituta que virou uma princesa. E o que a gente aprende com isso? O passado não determina o teu futuro. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, o que importa é o que você está sendo e será em Cristo. Ele tem uma história diferente para você. Ele tem um futuro diferente para você, porque diz a palavra de Deus que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez de novo e o Senhor não se lembra de mais nada. Então, assim como Raabe, que era uma prostituta, virou uma princesa. Você pode ter sido uma mulher que foi abusada, uma mulher que foi deixada por um marido, uma mulher que não foi amada pelos pais, mas Deus tem outra história para você. Ele tem outra história, Ele quer mudar a tua história. Porque o passado não diz qual vai ser o teu futuro. A segunda coisa que a gente aprende com essa história. Mesmo Raabe tendo uma profissão preconceituosa, porque nós temos preconceitos mesmo, porque é uma profissão muito feia, né? Não é uma profissão boa. A gente não quer que as mulheres vivam essa vida. A gente não quer. Eu vou me mudar agora para um apartamento e perto da onde eu vou morar tem uma praça. Outro dia eu passei lá à noite, Jesus, um monte de prostituta. E eu falei, meu pai, eu tenho pena, dó, porque a gente não sabe a história. Você não sabe se ela está ali porque ela precisa, você não sabe que ela está ali porque ela um dia foi abusada e não tem outra história na vida dela. Você não sabe se ela está ali porque ela gosta, porque algumas devem gostar, não sei. Você não sabe. Mas a única coisa que a gente sabe é que, se elas estão ali, nós passamos, olhamos e temos preconceito. Temos preconceito. É uma profissão que a gente tem preconceito. Então, Raabe, ela era uma pessoa que tinha uma profissão preconceituosa. Mas olha o que Deus está nos falando nessa noite. Os preconceitos não mudam os conceitos que Deus tem sobre você. Ela era uma prostituta, sim, que todos tinham preconceito, mas o conceito que Deus tinha dela era uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher bondosa, uma mulher amorosa, uma mulher que fazia o bem. Esse era o conceito que Deus tinha dela. Tanto é que Deus tirou da onde ela estava e a colocou aonde ela ficou até morrer. A história dela mudou completamente, porque os preconceitos, para Deus, eles são conceitos. Ele não se preocupa com aquilo que nós pensamos, né? Ele se preocupa com quem você
É. Então, se você está sendo acusada de alguma situação, esqueça. Se você se sente preconceito, alguém tendo preconceito de você com alguma situação, esqueça isso, porque o conceito que Deus tem de você não é esse, é outro. Deus te vê de outra forma, de outra maneira. E para terminar, Raabe estava determinada a morrer com o seu povo, mas ela decidiu mudar de lado. E o que a gente aprende com isso? A determinação em mudar pode mudar o que está determinado. Vou repetir. A determinação em mudar pode mudar o que está determinado. Ela estava determinada a morrer junto com o seu povo. Mas ela falou assim, não, esse não é o meu fim. Ela mudou de lado, mudou a sua forma de agir, mudou a quem ela queria seguir, e por ela ter mudado de lado, a sua história também foi mudada. Então, meu irmão, não pense que é o seu fim. Você determina a sua história. Você pode mudar e determinar aquilo que não pode ser mudado. Você pode. Porque você, com o que você tem no seu interior, que é a presença de Deus na sua vida, você pode todas as coisas. Não é isso que a gente vê lá em Filipenses? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, nós podemos mudar a nossa história. E a gente termina aqui, falando para vocês que a sabedoria compreensiva, ela só vai fazer diferença na sua vida e na minha vida o dia que o meu coração estiver firmado na palavra e estiver firmado no Senhor. Sem isso, é muito difícil. Porque como Deus sonda os corações, Ele precisa ver nos nossos corações a intenção de amar, a intenção de fazer o bem, a intenção de querer o melhor para o próximo. E quando a gente age assim, com o nosso coração querendo isso, Deus vem com a sabedoria que está pronta, preparada para nós. É só falar, Senhor, manda que eu recebo. O Senhor manda. E aquela sabedoria entra e ela flui e a gente vai atingir pessoas que a gente nem imagina que poderíamos atingir. Aquelas pessoas que você pensa que talvez, essa pessoa não tem jeito, eu não consigo entender essa pessoa. Eu não sei quantos dizem isso para os filhos, né? Não consigo entender meu filho, não consigo entender meu marido. Gente, peça sabedoria ao Senhor, tenha um coração amoroso, que Ele vai te dar a sabedoria para entender o seu filho, para entender o seu marido. Porque todas as pessoas são compreensivas. Nós podemos compreender a todas as pessoas, não com a nossa sabedoria, mas com a sabedoria do Senhor. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde, fazendo com o nosso coração, seja aquele coração como Salomão, né? Que Deus nos visite e fale assim, pede o que você quer, que eu vou te dar. Pede. Que coração é esse? Que a gente possa ter esse coração, que o Senhor possa se alegrar, né, daquilo que a gente tem ofertado, porque quando a gente oferta a alguém, a gente está ofertando ao Senhor. Amém?